gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Muriel, sejam bem-vindos de volta ou pela primeira vez aqui no canal Muriel Ottoni. Eu gosto sempre de trazer pessoas interessantes, com experiências inspiradoras aqui no canal. E hoje, nada mais, nada menos do que uma baita história, gente. Eu vou apresentar para vocês Fábio Marcondes. Fábio, a gente se conheceu agora recentemente, né? E Fábio tem uma experiência incrível para compartilhar com a gente. Ele simplesmente se curou da dependência química. Tudo bem, Fábio? Tudo jóia. Fábio trabalha hoje como terapeuta, autor, né? Já lançou quantos livros? 6 livros publicados. 6 livros. E da mentoria também? Eu faço acompanhamento terapêutico, Uhum, que por coincidência, assim, é algo que hoje representa o meu trabalho, minha frente de trabalho, mas que eu nunca imaginei que eu fosse fazer algo do tipo. uhum. Então, a vida de novo foi se mostrando e eu acompanhando. Isso. E você atua como comunicador também, né? É, eu eu não tenho a formação de comunicólogo, mas por ter um Uhum. canal no YouTube, ter algumas participações na mídia, eu me sinto um comunicador. Sim. Então eu uso como comunicador também. Eu entendo que eu tenho um ofício complementar de trabalho. Uhum. Então a minha frente de trabalho seria o acompanhamento terapêutico. A parte da literatura, por causa dos livros publicados, tem um aspecto de trabalho, mas eu não Uhum. consigo me sentir escritor, porque eu tenho um Hum. respeito muito grande aos escritores. Eu Uhum. publiquei livros. E uma outra frente também que eu tenho é das artes plásticas, porque Uhum. eu fiz um mergulho muito profundo nas artes plásticas, produzi uma série de obras, mas também eu Uhum. não consigo executar como uma frente de trabalho. Então eu entendo que hoje o meu trabalho é acompanhante terapêutico, Uhum. mas é um ofício complementar com muitas frentes. Sim, maravilhoso. Uhum. E agora eu vou deixar você também contar um pouquinho da sua história pra gente, e aí a gente vai entrando nas Trocando. perguntas. Legal. Poxa vida, né, quando você fez o convite, foi uma surpresa, eu fiquei tão feliz. Quando nos conhecemos foi muito legal. A Sim. vibe bateu, sabe, foi uma coisa muito gostosa. Uhum. E eu tenho facilidade com câmeras, eu tenho facilidade em me expor, eu Uhum. sou desinibido. O que eu acho incrível, por sinal, né, porque, assim, para a pessoa se expor com esse tema, especificamente, tem que ter Sim. muita coragem. É que tudo isso nasceu de uma forma completamente despretensiosa, sabe. Uhum. Até mesmo você trouxe aqui no começo dizendo que eu encontrei a cura. Uhum. Eu tenho muito respeito ao vício, porque já é entendido que a adicção, a drogadição, o alcoolismo, a relação dos vícios Uhum. é uma doença incurável. Eu tenho muita dificuldade em aceitar que é uma doença. Eu só entendo que é uma doença quando eu realmente estou totalmente perdido, atrapalhado, sofrendo, aí a doença ela se manifesta. Uhum. Mesmo hoje, 13 anos sem uso de álcool e drogas, eu ainda tenho esses momentos. Você ainda considera que é incurável? Eu acredito, Muriel, que cada um pode viver a sua verdade. Uhum. Eu acho ótimo quando alguém encontra um livramento espiritual, encontra uma técnica, realmente se identifica curado. Uhum. Para essa pessoa, essa verdade funciona, que seja. Só que dentro da minha experiência, até porque eu não tenho dificuldade com a questão do álcool e da droga, eu tenho dificuldade comigo, com as questões da vida. Então como é que eu Sim. vou curar as minhas questões? A questão Uhum. que envolve algo próximo disso são os processos de cura. Então eu me identifico em processos de cura. Uhum. Mas todas as minhas realidades de insuficiências, incapacidades, impotências, principalmente as questões mais padrões da existência, faz com que vez ou outra eu não consiga viver. Só que falando assim, Uhum. pode parecer um pouco exagerado, e realmente é exagerado, porque eu vivo super bem, mas internamente eu vivo esses conflitos. E se por um acaso eu bebo ou uso droga, talvez não aconteça nada, Uhum. e o problema esteja aí, por não acontecer nada. Se hoje ao invés de água tem vinho, e a gente faz uma conversa linda e maravilhosa,
na próxima eu vou querer também. sim. Aí não acontece nada uma vez, aí não acontece nada a segunda vez, né, E e aí aí que vai. entra a questão da cura, porque Uhum, vacina, nanotecnologia, providência divina, bibibi bababá, cada um com a sua verdade. Se eu tô curado, eu posso cheirar cocaína. uhum, Ah, mas aí eu não tenho desejo, eu não tenho a vontade. Legal. Então é um aspecto de cura. uhum, Mas aí entra realmente cada um com a sua escolha, com a sua identificação. Eu acho que isso que é mais importante. sim. E como que foi o seu processo? Porque você começou a usar drogas com 14 anos, não foi? Foi, eu estava pensando, né? Poxa vida, o que que eu vou conversar aqui com você? Uhum, Até porque ah, a identificação ela vem não necessariamente com as ideias espirituais, que foi um pouquinho do que trocamos, uhum, mas também a minha trajetória. sim, Porque em todas as participações que eu tive na mídia, até hoje, eu nunca falei de nada espiritual. uhum, Então eu fiquei animado, eu falei: "Eu acho que dessa sim, vez eu consigo falar". sim, E eu comecei a usar drogas com 14 anos. uhum, E eu venho de uma infância onde eu me sentia muito feio, pobre, eu era tímido, inseguro, uhum, na forma que eu interpretava, uhum, né. Então, aos 14 anos, quando eu comecei a beber, eu comecei a ficar mais desinibido, uhum, comecei a me sentir bonito. Então ali, eu até falo que a droga, o álcool, foi um remédio para acalmar os meus sentimentos e os meus pensamentos, entendi. naquele momento inicial, né. Uhum, Só que ali eu não tinha conhecimento nenhum e também as coisas a gente vai vivendo, eu não tive já um início totalmente destrutivo. uhum, Eu comecei só a beber, tudo bem, eu fumei maconha, usei algumas outras coisas, lança-perfume, mas eu comecei a usar droga mesmo, pesado assim, depois dos 18. uhum, A grande questão é que desde a minha infância, desde os meus 5 anos de idade, através dos meus pais dizerem pra mim, e eu lembrar inclusive, eu perguntava por que que eu existia. Eu nunca consegui estar de uma forma leve junto à minha existência. Era sempre complexa, e por que que eu sinto isso, e por que que eu sinto aquilo, mas por que uhum, que é assim? Então eu realmente lembro, com 5 anos, eu perguntando por que que eu existo. uhum, E essa tormenta ela me acompanha até hoje. sim. Quando eu comecei a usar drogas, aos 14 anos, eu também, de uma certa forma, com muito respeito, fui procurar Deus na Uhum, droga. sim, porque é mesmo. Totalmente, Aham, sabe, discrepante com, sei lá, qualquer princípio. uhum, E eu fui vivendo uma série de experiências, muitos estudos. Aos 14 anos eu comecei a me identificar muito com o budismo. uhum, Então, até mesmo por ter um berço familiar muito cultural, muito intelectualizado, uhum, conforme eu enxergo, né, sim. e que realmente é. Mas são tantos que eles nem falam: "Não, a gente não é nada disso". Mas é, as conversas em casa, meu Deus do céu, parece uma apresentação de PhD. Mas aí, voltando para o budismo, você começou a ler por si ou seus pais tinham alguma Nada. influência na espiritualidade ou eles praticavam alguma coisa? Meu pai é ateu. Hum, Eu com 5 anos falando: "Nossa, ali tem um espírito". "Não, é da sua mente". hum, Aí entendi, fudeu, né. entendi. Então, E o sua mãe? a minha mãe bom, eu sou italiano e espanhol, Hum, família católica. uhum, Tanto que na minha a gente vai fazer um salto e eu volto. uhum, Aos 29 anos, quando eu parei de usar álcool e drogas, uma das primeiras coisas que eu fui fazer foi buscar a minha origem religiosa. uhum, E aí, eu li a Bíblia 4 vezes seguida. uhum, Eu mergulhei na minha origem, origem sim, católica, e dali eu segui. Mas aos 14 anos, na verdade, a identificação com o budismo, ela veio até mesmo, com uma série de coisas que já tinham nas conversas em casa, uhum. mas nada Indiretamente, introdutório, né? iniciático, nada. Uhum, Eu sei que eu usei LSD e fiquei 2 meses louco, transcendendo entre o cosmos e as interdimensões, sentindo uhum, coisas, eh, explorando um pouco mais essa linha, né. Aos 14 anos também, nossa, como é que eu posso falar? É tão difícil para mim falar de espiritualidade, porque eu tenho muito respeito,
tenho conhecimentos, Aham. mas pela necessidade, inclusive, de já ter ficado muito louco de droga, o que eu preciso sempre é trazer para a razão, para distinguir o que é Uhum. uma refração egóica e o que talvez seja de fato. Mas aos 14 anos eu vi um espírito na minha frente. Na minha frente não, do meu lado. Eu tinha acabado de chegar de Santos, Uhum. estava aqui em São Paulo, e aí antigamente tinha uns móveis grandes, né, na sala, uns racks Aham. enormes. Eu fui abrir uma porta de vidro assim, quando eu puxo a porta, tinha uma adolescente da mesma idade que a minha, um espírito branco. Eu, nossa, eu não quero nunca mais ver isso, pelo amor de Deus, aquele desespero, pois desde a infância eu já não tinha mais. Aham. E realmente fechou. Só que muitas vezes que eu tava louco de LSD, bêbado, chapado de maconha, seja lá o que for, o meu campo energético ficava muito aberto, Uhum. né? Ou eu sempre brigo entre a esquizofrenia e a mediunidade. É uma loucura isso. É. E detalhe, né? Sempre acompanhado. Eu faço terapia desde os 9 anos. Com intervalo, sem fazer, mas só de análise são 23 anos. Então eu sempre muito amparado, sempre colocando as coisas no seu devido lugar. E aí, em um grande salto, mesmo com todas as destruições da droga, até os meus 27 anos de idade, eu vivi coisas boas com álcool e a droga. Eu Uhum. vivia coqueluche paulistana, high society, festas, modelos, aquilo para mim era ótimo, porque eu Uhum. era uma criança insegura. Eu Sim, ainda era. sim. Eu fui um adolescente que começou a ficar forte com esteroides anabolizantes, Hum. fazendo jiu-jitsu, saindo para as grandes festas, e depois eu vivia no mundo corporativo, que nunca me identifiquei, uma corrida atrás do ouro que não saciava a minha alma, e eu comecei a ficar cada vez mais drogado. Uhum. Aos 27 anos, eu fui para Ilha do Mel Uhum. com 4 cadernos e comecei a escrever para me despedir da vida. E antes disso, tinha um tio meu que morava em Roraima, Boa Vista, e eu fui para lá, porque lá eu ia ficar na fazenda e eu tive a chance de viver coisas muito especiais, como por exemplo, beber oasca. É que o nome é diferente. É Beber o ayahuasca. Asca. É, ayahuasca. Aham. Mas é que no local que eu tava, mesmo que seja Chacrone ou Mariri, eles dizem que o chá é o vegetal que se chama oasca. Quem é Uhum. do TRTT vai saber o que é. Mas Sim, é a mesma coisa. sim. E lá, em uma sessão, apareceu aquele mesmo espírito. Ai, meu Deus do céu. Quem é esse ser, meu Deus? Drogado, esquizofrênico, médio, aparece o mesmo espírito. Falei, fudeu. Ai, quantos palavrões. Pode Bom, eu sou um falar, perfil diferente né? aqui. Gente, ué, Ok, o arreguru. Eu gosto de espontaneidade, não tem nada. tá bom. Mas ali foi um encontro, uma comunhão. As coisas ficaram ok. E o interessante, né, para concluir um pouco todas essas passagens, eu fiz por um período uma terapia, uma análise com um psiquiatra Uhum. que era da antroposofia. Uhum. E juntos, em sessões, muitas vezes, a gente fazia uma vivência mais transcendental. Em uma das sessões que eu estava lá bebendo vegetal, quando apareceu esse espírito, apareceu ele dançando junto. Maravilhoso. Era mulher esse espírito que Era você uma consta uma adolescente. adolescente? Era uma adolescente. Uhum. E então foi gostoso, assim, sabe? Lá eu fiz cambô, Uhum. rapé, vivi tudo lá. E eu voltei para São Paulo Você ficou e quanto tempo lá nessa imersão? 50 dias. 50 dias, bastante, né? Uhum. Aí eu voltei para São Paulo e tava 50 dias sem ver gente, praticamente. Uhum. Cheguei em São Paulo, abri o Facebook, que na época era Facebook, Uhum. adicionei um monte de mulher, tinha um monte de mulher adicionada, aquela bagunça.
Uma delas a gente tinha se encontrado uma vez e começamos a sair e ela engravidou. Aí minha vida mudou quando eu soube que ia ser pai. Uhum, Quando eu soube que ia ser pai, que eu comecei minha verdadeira jornada. uhum, E uma das coisas também que foi muito legal, assim, é que através resgate familiar, eu me identifiquei ali com a minha origem católica, uhum. mas sempre teve um teretetê, e o teretetê foi para Umbanda. Aham. E não somente eu virei filho, como fui cambono da babá. Então eu era assistente direto da mãe do terreiro. Porque no fundo eu sou super dedicado, eu sou um nerd, então tinha que estudar, eu estudava tudo. Uhum, Rapidamente eu compreendi a mecânica da coisa. Mas ali foi uma outra tortura, porque havia os aspectos de incorporação. uhum, E por todo esse cuidado que eu estou dizendo, por ter uma origem que me fez entender o que está acontecendo, por ter meu pai ateu, que me passou a forma comprovatória de entender as coisas. Cara, eu não deixava nada incorporar, mas nunca. Era um horror, e brigava, ia falar, mano, tô louco de vez, velho, tô louco de vez. E ali também parando de usar droga. uhum, Então foram anos de muito sofrimento. Sei que eu fiquei um bom período, trabalhei na psicografia, fiz um monte de coisa lá. uhum, Mas aí eu pedi afastamento, porque eu também comecei a estudar sobre todas as questões do candomblé. Aí eu mergulhei profundamente e eu me identificava muito mais com as questões védicas e o budismo, propriamente dito. Então eu fui traduzindo ali todas as alegorias uhum, até fazer as pazes com isso. No dia de hoje, só para realmente fechar, eu sinto que eu vivo em harmonia com essas coisas. uhum, Então, da mesma forma, aquele que encontra a cura, ok. Aquele que vive o espiritual, ok. Aquele que vive a vacina, ok. Comigo, a grande verdade é aprender a sofrer por coisa boa. Então, nessas questões que envolvem a espiritualidade, aceita, exclamação, dói menos, foi a parte que eu li do seu livro, é interessante, porque eu sinto chamados, eu sinto as coisas, mas aí eu preciso trazer para uma razão que me deixe confortável. Só que se eu não atendo, eu vou sofrendo. uhum, Então é muito interessante fazer todo esse percurso e ver que no fundo, uma das coisas que eu tenho muita vergonha, e eu já falei isso nos meus livros, e eu não sei até onde tudo isso pode ser verdade ou uma necessidade de uma vaidade reconhecida externamente. uhum, Aos 14 anos, quando eu tomei meu primeiro porre, fiquei louco, desesperado, pedindo para Deus que eu voltasse, que eu achei que eu nunca mais fosse ficar normal. Eu falei, eu vou ficar louco, drogado, viciado, vou descobrir como é que é, parar e contar pro mundo como que funciona. E eu tô aqui. Então, eu não gente, consigo nem entender muito bem, eu só vou. uhum. Nossa, a sua mediunidade é muito forte, né. E você consegue entender hoje que isso tudo era por uma busca por Deus mesmo? Essa falta que Ela ainda essa existe. falta de propósito, né, que seria o seu questionamento desde criança, com 5 anos. Qual o seu lugar no mundo? O que que você veio fazer aqui? Eu ainda me sinto muito vazio. Uhum, É, como eu tenho meu canal no YouTube, tenho meus livros, então eu externalizo muitas coisas que no fundo não correspondem tanto às verdades. Não que aquilo seja um roteiro ou uma performance, mas é que é um estado. Eu me identifico muito com as relações do estado, até por causa do budismo. Hoje tudo que eu vivo se traduz no budismo. uhum, Porque na minha vida eu vivo uma série de privilégios, de coisas boas, de muito amor, muito afeto, mas eu ainda me sinto vazio. uhum, Só que você falou uma coisa interessante. Qual o seu propósito? Eu ainda não sei. Como eu tenho filho, eu tenho uma filha de 12 anos e um filho de 6 anos. Eu entendo que tudo que eu faço, nada tem valor se a eles eu não estiver com o meu melhor. uhum, Porque eu sou ótimo, lindo e maravilhoso para todo mundo que eu não conheço.
ou para as pessoas que não entram no meu núcleo duro. Então eu preciso ser bom com os meus filhos. Uhum. Então eu vivo coisas boas, mas ainda é um grande vazio. Só que o propósito, eu não lembro quem falou para mim, isso ficou sem se revelar, mas falou, cara, que legal, você já tem um propósito. Então o propósito, ele realmente continuar trabalhando minha vaidade. Eu não consigo fugir também dessa questão da vaidade, Uhum. porque isso me dá prazer, sabe? Mas eu não sei. Eu não sinto necessidade em encontrar Deus, para ser sincero. Uhum. Porque talvez ele já habite em mim, alguma coisa mais ou É, menos já assim. já tá aí, né. É, Você já é. mas é mentira também, porque quando eu cheguei aqui, é que eu ando o dia inteiro eu ando em meditação. Uhum. Eu ando o dia inteiro rezando, orando, meditando. E todas as coisas que eu faço, elas são realmente as práticas eu tenho constante, sabe? Uhum. Tanto que eu cheguei aqui e falei: "Deus, manifeste-se em mim, que as suas palavras sejam compartilhadas". Então, talvez nem eu reconheça o quanto eu tenho isso, Uhum. sabe? Exatamente isso. O ioga para mim foi a grande chave, né, foi a grande virada. O budismo tem uma grande participação também na minha formação espiritual hoje, né, eu gosto muito. A parte do budismo que até hoje eu leio bastante, fala muito sobre o apego, né. O sofrimento vem do apego, o apego vem do sofrimento. E outra coisa que vem muito forte sobre o budismo é que no mundo nada é fixo, tudo é fluxo. Então, Impermanência. então isso é natural da vida, né, já vai por aí. Só que o grande ensinamento que eu tive dentro do ioga mesmo, é que você já é um ser divino completo, tá tudo aí já. A única coisa que você precisa fazer, entre aspas, é limpar as lentes. Você só precisa tirar os véus, desvelar, desenvolver, é tirar o que envolve, porque você já é pleno, pura luz. Então, a missão do humano na Terra é ter a consciência de ser divino. Então, uma vez que você tem essa consciência, o Guru. Que é o Arreguru? É luz indescritível, indestrutível, Que, transmutadora, tudo que entra na luz vira luz, o Guru, além das palavras. que O legal. arre é a luz além das palavras. Então é só limpar as lentes para você enxergar quem você já é, porque tudo já está aí. Os atributos divinos todos estão aí. Você é Deus. Todos temos. Sim, Basta esse despertar da visão. isso. É só limpar as lentes para conseguir enxergar quem você já é. Porque aí o trabalho do eu, né, que é o ego, que a gente fala no budismo também, de dissolver o ego, é dissolver o ego para deixar a luz brilhar. O Guru, é só isso. É tipo assim, teoricamente é simples. Sim. É. E aí, eu- no fundo, tá todo mundo na busca querendo encontrar essa luz que está dentro, porque assim, se existe um anseio, é porque você já sabe que está lá. Só que ao mesmo tempo você não consegue enxergar. E aí a gente conversa bastante sobre as pessoas mesmo, né, que foram usuárias de drogas, ou que. É porque, no fundo, tá sempre buscando esse Deus que já está dentro. E aí a gente percebe que nada que vem de fora vai trazer felicidade, nada. Não vai ser marido, não vai ser filho, não vai ser esposo, não vai ser família, não vai ser dinheiro, não vai ser trabalho, não vai ser não vai ser nada. Nada que vem de fora preenche, a não ser a luz divina que já está dentro de você. Então é o despertar para essa luz que já está aí. Você me lembrou do. Eu fiquei muito tempo também, eu sou parte até hoje, do Centro Ecumênico, mas que tem como regência os mestres ascensionados da Fraternidade Branca. Uhum. Eu sou. Sim, sim, Mais ou exatamente. menos isso também, né? Sim, e aí sempre observar também o que que você coloca depois do eu sou. Porque lembrar que a palavra, tudo que você fala, Hum, você está fazendo uma manifestação já, você está decretando para o universo. Então, se você fala palavras que te depreciam, depois do eu sou, você já está manifestando aquilo. sim. Então, tipo, eu sou louco, eu sou viciado, eu sou, sei lá, né? Atenta para o que que você fala, né? Antes do eu sou. Não, adorei.
Porque muita gente não tem essa noção, né. Então imagina, sua palavra tem muita força, você é Deus, você manifesta tudo o que você quer. Então, vigia o que você Você está sabe falando. que é interessante isso? Não, concordo plenamente. Eu consigo me identificar com várias verdades. Uhum, A minha experiência com yoga foi o Ashtanga Vinyasa, né, que é uhum, 99% prática, 1% teoria. sim. Porque no fundo eu sou bichão, eu preciso fazer. Uhum, Ah, o que eu vou dizer pode parecer prepotente, arrogante, mas não é, né? Porque são 13 anos sem uso de álcool e drogas. uhum. De fato, não é muito tempo, mas já é muito tempo. É quase que um paradoxo. Eu acho muito. É um tempo, uma década, ok. Uhum, Ah, hoje eu vivo uma grande diferença de muitas verdades que existem no aspecto da adicção, da recuperação, do tratamento, que é ter me extraído de uma bolha muito mais institucionalizada. Porque trabalhar o vício, principalmente álcool e drogas ou psicofármacos, vícios determinantes, e também existem as migrações não conscientes, que é uma outra coisa muito impactante. Mas até mesmo pela força espiritual, mistério divino, parece que em algum momento ele não resolve. Só a medicina não resolve. Só grupos de 12 passos, comunidades, internações não resolve. Parece que precisa de um compilado, sabe? Tudo junto assim. E realmente as pessoas, quando elas começam a fazer um processo de recuperação, um tratamento, é muito comum você se apegar a uma força maior. Eu atendo médico que é ateu, então não tem força maior. São uhum, energias fractais, quânticas, no máximo que ele consegue aceitar. Mas é muito comum você ir para uma força maior. uhum, Mas ainda assim ela não completa. E essas pessoas, quando se identificam a uma força maior, são as pessoas que já viviam com a sensação e talvez até a realidade de não querer usar e quem levasse fosse o mal, né? Tanto que no meu finalzinho de uso, eu ficava sozinho no quarto, vendo pornografia, que é uma coisa muito comum também, e vultos negros passando pela janela. Esquizofrenia ou mediunidade? Sei lá. Sei que o bicho pegava e dava um medo da porra. sim. É, só que ali, pedindo a Deus com todas as forças reais para parar, não ia. Então, na verdade, o que eu quero dizer com isso é que eu me identifico com isso que você está dizendo, né? De desvendar, revelar, se conectar, viver essa comunhão, uma egrégora cósmica, seja lá o que for, mas precisa da ação. Sim. Então, hoje, quando eu converso com as pessoas, eu amo de paixão quando vem alguém e fala algum bagulho de droga, de vício, de uso, como se só ele soubesse o que é, e eu quebro no meio porque eu venho da rua. Também estudo, mas eu sou da rua. E a história, ela sempre se resume nisso. Caralho, mano, tu não tá fazendo. Tem que fazer. Então, quando eu falo, porra, são 13 anos, pode parecer prepotente. Não, são 13 anos que quando eu acordo, do lado tá a doença do suicídio, da depressão e do vício. Eles estão de banho tomado, alimentados, prontos. Fala, e aí, Fabão, qual que vai ser hoje? Vai se matar? Vai ficar na do assassino ou vai usar? Uhum. Fala, não, vamos aí. Aí eu vou, Deus, vem. Nossa, tô vestido com as roupas de Deus, vamos embora. Então, essa, essa conexão, essa verdade em você ser Deus, para quem se identifica, ok, pode conseguir. Mas na prática, muitas vezes, você tem que ser o Deus da ação. Sim, Tanto que completamente. a minha identificação, elas são com as deidades coléricas. Shiva, o destruidor,
Eu tenho um Fudomiô gigante na barriga, tatuado, que é o Deus imutável que luta, resgatando as pessoas do inferno. Uhum. Porque é força. O vício é força. Sim. Pode ter obsessor, pode ter o que for. A força divina, ela vem, um raio de luz que explode e ilumina tudo, com certeza. Mas é na ação, é na sofrência. Então é a prática. Exato. Talvez hoje, somente agora, até mesmo. Eu fiquei muito mexido com o seu convite, sabia? Por quê? Porque eu falei, caraca, é a minha oportunidade de falar de espiritual, Uhum. da droga. Sim. Não tem uma pessoa que vem em mim com vício que não tem uma experiência estranha. Como assim? Estranha. Viu coisa, sentiu coisa, Aham. usa sem querer usar, Uhum. sabe? E aí é foda, porque se você vai, sei lá, num padrãozinho, puta, é doidão. Uhum. Ah, não, isso aí é aspectos neurofisiológicos, babá. Ou ainda vai em lugares que talvez sejam despreparados, mesmo que ainda faça por um bem, mas que ao invés de orientar a pessoa numa qualidade espiritual, ainda aprisiona. A Uhum. pessoa fica perdida, Sim. né? Porque eu vivi muito isso. Eu fui abençoado e só estive em lugares maravilhosos, com pessoas maravilhosas, que me deixavam aberto para descobrir outras coisas. Então é foda, porque realmente, quando a gente fala de vício, vício é ação. A primeira ação é ficar sem usar. Uhum. E é desesperador, porque passa 5 minutos, você começa a sentir. É uma dualidade, uma polaridade de Uhum. uma força muito negativa. Eu vivia com, sei lá, 10 guias, terço, Uhum. todo cruzado para segurar. É como se eu andasse e sentisse forças puxando, sabe? Uhum. Trevosas. Sim. É uma loucura. Nesse tempo, você falou que a grande motivação, assim, para você realmente deixar o uso foi o seu filho, Minha filha quer sua nascer. filha. É. E aí, quais foram as práticas que você teve para se conter, digamos assim? Tipo assim, como que era a sua rotina? O que que você fazia? Se tinha realmente alguma rotina espiritual também, alguma prática que você para assim, até para ajudar as pessoas, às vezes não é, as pessoas têm vícios não só com drogas, mas igual você falou, pornografia, álcool, jogo, enfim, outras coisas que aí fica camuflado ali, né. E uma dica para as pessoas que querem virar essa chave de algum vício, assim. É, primeira coisa é aprender a sofrer Uhum. por coisa boa, né? Então, sofrer usando, seja o que for. Como assim sofrer por coisa boa? É difícil de entender, né? Mas é que quando a gente fala em vício, é muito mais fácil entender cocaína, crack, maconha passa um pano, Uhum. bebida, esquece. Tu vai num restaurante Michelin, tem carta de vinho. O alcoólatra, que não pode mais falar alcoólatra, é alcoolista. Hum. Mas eu adoro isso, porque eu sou, então eu posso. É o único lugar de fala que eu tenho. Mas o alcoolista, que é uma doença, vício em droga, maconha esquece, mas também faz parte. Agora, você começa a falar vício em jogo, vício em pornografia, masturbação, sexo, pô, vício em esporte, fanatismo religioso, poderes econômicos, política. Cara, tudo entra numa realidade, um Sim, espectro de obsessão e compulsão. total. Quando não de egocentrismo, no aspecto de vitimismo e supervalorização. Uhum. Então é o fenômeno da existência. Eu sou apaixonado por isso. Acho que sou apaixonado pela doença mental. Mas assim, aprender a sofrer, porra, tá usando, já tá sofrendo. Ficar sem é horrível, mas vai melhorar. Então é aprender a sofrer por uma coisa boa.
tem que entender que são tentativas continuadas, são processos de tentativa, são processos de cura, né? Ah, então não importa o que vá fazer, a pessoa precisa se identificar. Se ela vai numa igreja, num templo, num barracão, numa sinagoga, numa mesquita, numa aldeia, ela não pode pegar as coisas que ela tem e levar para esse lugar. Ela tem que viver o que tem lá. Então, se tem as doutrinas, as ritualísticas de determinado local, faça aquilo e continue. Tem que Uhum. continuar, sabe? É, é importantíssimo procurar grupos, comunidades. Tem uma série de vertentes dos grupos de 12 passos, terapias de todas as sortes, medicinas naturais, psiquiatria. Tem que fazer tudo, um monte de coisa. Porque quando a gente pega droga, não vou nem falar álcool, mas o álcool faz parte, e nem maconha. Mas Uhum. vamos pensar nas drogas mesmo. Cocaína, crack, K2, droga que não acaba mais, altamente destrutiva. Uhum. Metafetamina. Puta, a pessoa é drogada. Essas drogas, elas têm um efeito moral e ético. É difícil de entender, mas você entende que a pessoa ali realmente está drogada, então ela vai viver um tratamento. Uhum. Passa-se isso, a pessoa ela vive um aspecto mais padrão. Para ela viver o padrão, ela vai ter que fazer uma série de coisas que ela pode pensar ser para a vida dela, mas no fundo é só para ela não usar. O álcool é difícil porque tem um aspecto social. Jogos, apostas, puta, antigamente era pior, as pessoas perdiam seus patrimônios em jogos. Hoje fica ali tudo meio que escondido. Sexo, masturbação, pornografia, prostituições, que envolve também já mentira, traição. É um Uhum. bololô, é um bololô. Sim. Só que quando você pega droga, clínica, internação, remédio, terapia, grupos, beleza. Os outros ficam mais soltos, Uhum. sabe? Entendi. Então, o que eu fiz 13 anos atrás? Primeira coisa foi conhecer um grupo de 12 passos e mergulhar. Lá foi a primeira vez que eu entendi que era uma doença. Ali também, um amigo meu que é professor de Ashtanga Vinyasa Yoga me chamou para fazer com ele prática. Eu Uhum. acordava segunda, quarta e sexta, tinha prática com ele num lugar em Moema. Acordava 4:30 da manhã, Uhum. ia de bike, chegava, fazia a prática, voltava. Eu vivi minha recuperação por 2 anos mergulhado só nisso. Eu consegui me abdicar da vida e viver só a recuperação. Então, todo dia eu ia para grupo de 12 passos, terapia 2 vezes por semana, jiu-jitsu, mudei minha alimentação, eu não tinha nem rede social, eu não tinha celular. Eu fiquei 1 ano sem me relacionar sexo afetivo libidinosamente. Uhum. Gosto de falar assim. Bonito, né? Palavra bonita. Nossa, eu até travo a língua, fala errado. Então eu fiz muita coisa, é o que eu Uhum. falo para as pessoas que me procuram. Só que no meu trabalho como acompanhante terapêutico, tem uma atenção em entender o que cada um consegue, Uhum. cada um na sua verdade. Sim. Eu atendo judeu, atendo evangélico, atendo travesti, não, converso. E é travesti que fala, né? Não sei. É sim. Ainda pode falar travesti? Cara, eu realmente me preocupo em aprender as formas corretas, É, eu sabia? acho que eu acho que já trocou essa palavra Mil também. desculpas, foi culpa minha, eu vou aprender e corrigir. Mas a Como é? transexual é outra Não, coisa. não é Deixa pra lá, que vai ser cis confuso. é. Deixa, deixa. Mas são pessoas que eu converso, que vêm a mim. Então, assim, homens, mulheres, gays, cada um tem uma verdade. Hum. Não adianta eu falar pra eles, falar, caraca, não, você tem que dar um murro na parede quando você estiver desesperado pra uma mulher. Ela vai viver a verdade dela. Então, a cada pessoa eu descubro a verdade dela, tento Uhum. encaixar ela. Sim. Agora, de batidão aqui, estamos aqui, a pessoa tá assistindo. Cara, primeira coisa, procura um grupo de 12 passos. Que são esses 12 passos? São as irmandades que vêm do Alcoólicos Anônimos. Hum. Porém, eu sou muito sério com as coisas que realmente são, porque somente os grupos podem falar por si. Uhum. É comum profissionais da saúde mental, até mesmo algumas pessoas, falarem desses lugares, mas não pode. Não pode. Uhum. Do jeito que eu falo, pode. Grupos de 12 passos. E, Uhum. obviamente, a Irmandade Mãe é Alcoólicos Anônimos, e ok, tem Uhum. filme e tal.
Mas é um local onde as pessoas se identificam ali com o aspecto da dicção e vive uma série de princípios, passos em, em questão de recuperação. Uhum, Mas é um lugar onde é que eu já vivi muito isso. uhum. E eu realmente sigo essa regra, sabe? Sim. Mas foi o que mudou minha vida, inclusive. Foi a grande virada de chave para você. Foi. E é muito louco estar aqui hoje, com 42 anos de idade, conversando com você, vivendo outras verdades, porque eu fiquei bitolado durante 5 anos, acreditando em coisas que hoje para mim são totalmente diferentes. É muito legal, sabe, viver Hum, essa transformação. sim. Porque eu era um cara chato, chato. Primeiro que eu fiquei super espiritualizado, eu que entendia tudo, eu que sei Nerdzão, tudo. sabichão, ego E espiritual, porque rola, né? Bastante narcisismo espiritual hoje em dia, inclusive. eu me desmaterializei dos objetos concretos e me apeguei a uma materialização subjetiva e espiritual. Uhum. Nossa, quando eu consegui virar isso, falar, meu Deus do céu, eu só mudei de lado. Aham, exatamente. Eu era escroto, business, grana, É, night, mulher, agora eu quero ter o ectoplasma mais evoluído do é. cosmos. Quem é o eu que quer ser espiritual e que quer mostrar que é espiritual e que, na verdade, é a mesma coisa, só trocou o lugar, igual você falou. Eu fui esse cara. E esse cara na recuperação também. Ah, é? Não, tá Ficava bebendo? dando discurso para as pessoas, dando lição de moral. Não tanto, mas nossa, eu ficava tipo, ah, não, você tá bebendo, você não entendeu nada, isso é Uhum, vício. Nossa, hoje, cara, é totalmente diferente. uhum, Por isso que eu fico muito feliz quando, sabe, eu sou brutão, tatuado, falo palavrão, tenho dente de ouro. Isso são cascas que eu criei pra me sentir parte na vida. sim. E isso tá ok em mim hoje. Mas eu fico tão feliz quando, sabe, uma pessoa totalmente diferente, uma mulher, um idoso, gays. Eu amo quando as pessoas vêm falar comigo, porque eu falo, caralho, a gente tá se identificando no sentimento, mano. Sim, Foda-se essa casca, velho. foda-se, é. É Eu o falo, amor de você vida. vê, ó, eu falo o arreguru e falo foda-se também, Que maravilhoso. lindo! Agridoce. Então é essa identificação. É, eu não tenho técnica, eu não tenho formato. Cara, eu não tenho nada, eu tenho coração, mano. Eu Uhum, me conecto com o coração. sim. Mas se eu posso falar alguma coisa, né, pra deixar conectado o que a gente abriu. Puta, vai pra um grupo. Escreve no Google. Trabalhar vício em, sei lá, pornografia. Porra, vai aparecer 1000 coisas. Procura uma, se identifica. Né? Mesmo que você não se identifique, é um trampolim pra alguma coisa. Uhum, Só que o grande lance é sofrer. sim, Aprender a sofrer. exatamente. Pegou o aprender a sofrer? É isso. Lógico. Não, eu Sofrer com super coisa já peguei. boa. A parte do coisa boa que eu fiquei, tipo, o que que seria aprender a sofrer com coisa boa? Mas o aprender a sofrer é natural da vida. Né, tem uma frase que eu gosto de falar aqui em inglês, né, que o pessoal fala muito, é "as above, so below". Da mesma forma que tá para cima, tá para baixo, que é um princípio até hermético, né. Sim, Então, a vida é sobre isso, só que ninguém quer sofrer, a pessoa só quer saber da coisa boa exatamente, então os altos, mas da mesma maneira que vai para cima, vai para baixo, igual o nosso batimento cardíaco, é assim. Então isso significa o quê? É movimento, é vida. Quando ela está estática, o que acontece? Acaba. acaba. Então é ter a consciência de que a vida é assim, tudo é fluxo, nada é fixo. A alegria é momentânea, assim como a tristeza também. Então é navegar por esses momentos de baixa, entendendo que daqui a pouco vai mudar de novo. Nada é eterno, né? Que aí eu entro sobre o assunto do livro até, né? As ondas vão vir, umas baixas, outras altas, outras destruidoras, outras mar calmo, marolinha, a vida é sobre isso. Só que ninguém quer mergulhar na dor ali, na sombra, né. É verdade.
E aí sobre aquele contexto do yoga que você falou, né, que você comentou eh, de se enxergar como divino, né, então Uhum, só para contextualizar também, desse ensinamento, não é só ter consciência, você precisa realmente fazer, que é o que você tinha comentado, uhum, o fazer para chegar nessa consciência. Então eu falo que o yoga é de tijolinho em tijolinho. Você vai fazendo o trabalho constante, vai tendo a constância, a disciplina que precisa ter, e aí quando você vê, já foi. Então, a receita do bolo do yoga, pelo menos do Kundalini, né, que é o que realmente mudou a minha vida e continua transformando, uhum, é primeiro lugar é aumentar a vitalidade. Vida é força. Você falou bastante sobre força também. Vida é força, força vital. Então, absorver essa vida forte, né, que até o Nietzsche fala, vida forte, é absorver a força vital. O que que é a força vital? Prana, uhum. respiração. Então a gente vai absorvendo essa força vital, vai fazendo as posturas, né, do Kundalini Yoga, e aí depois faz o trabalho para elevar a frequência, porque a frequência do planeta Terra é muito louca. Então, uma vez que a gente eleva a nossa frequência, então, beleza, trouxe a força vital, tô forte. Agora, elevar a frequência. E o terceiro passo é autoobservação. Porque você vai limpando as lentes, Uhum. e aí você vai ressignificando o passado. Então é possível mudar o passado sim, da maneira que você olha. Então é todo um trabalho, então todo dia você praticando, e aí eu falo que tipo, você não tem que nada, você não tem que parar de fumar, você não tem que nada, porque é uma coisa que vai acontecendo naturalmente, Eu já ouvi isso de algum yogi. é natural. Então, se você conseguir atuar nessas frentes, trazendo energia vital, força, elevando a sua frequência, você só observa o que está acontecendo no externo, porque dentro de si você está firme. Você sabe quem você é. Então, o que está de fora não te afeta mais. Isso eu tenho. Não afeta. Você só Não, observa. Eu falo, eu gosto muito de usar como se eu estivesse assistindo uma televisão. Sim, só fico observando as coisas acontecendo e sentir essa presença. sim, eu não tenho por completo saber quem sou, mas o meu trabalho foi em descobrir o que eu não quero ser. Uhum, Isso pra mim, cara, foi libertador. sim. O que eu não quero ter e como eu não quero estar. Mas eu me aproximo bastante. Sabe que essas questões eu sempre coloco subjetivas, mas Uhum. eu vou tentar me libertar disso ainda. Sim, não, eu vou te convidar agora, ó. Ai, meu Vou Deus. te convidar para participar de alguma aula de Kundalini Yoga. Sim. A gente pode fazer uma prática pessoal individual para você. E aí experiencia. Sim, Tenha sim. experiência e aí veja É. por si. Não, gostei. Gostei, gostei. Não, eu faço tudo errado. Eu tenho uma serpente no coronário tatuada. Regurou aí, ó, o Kundalini. Não, os signos eu conheço todos. Eu adoro para mim as questões visuais. Mas vamos nessa. Eu tava por todos esses percursos, né? O início da minha caminhada de 13 anos atrás, na temática da droga, o Ashtanga e o Jiu-Jitsu foi o que me segurou. Uhum. É porque você tem 3, né, no mês. Olha eu entrando na É o quê? numerologia. Seu mês é o 3. Do quê? É 12, não é seu É. aniversário? Então, é que eu vi seu vídeo, você falando que seu aniversário é 22/12, Aham. aí eu já rapidamente já captei. Eba, me fala. Então, aí é somando o mês, né, 1 mais 2 vira 3 na Hum, numerologia. Então 3 está relacionado ao Manipura Chakra, que é o elemento fogo. nossa, aqui é onde eu tenho mais impacto. Uhum. E aí esse 3 que é o fogo, que está relacionado, com as suas relações externas. Que Como que seria você vive todas as suas relações, relações de trabalho, amorosa, familiar, todas as relações. sofrendo? Não, a gente pode aprofundar depois nesse Tá. assunto, mas o Kundalini Yoga é interessantíssimo. Sim. Então, quando eu fiquei nessa caminhada no início, eu comentei que eu frequentava o consulado indiano. Sim.
Nossa, eu li a biblioteca inteira deles. Mas é Uhum, isso, fica. Tem coisas que eu me identifico mais, aí eu faço mais. Precisa desse impacto, não uhum, tem jeito. Ah, mas eu sim, também consigo entrar numa frequência mais sutil, assim. uhum. Então eu li os aforismos de Eu vi que você Patanjali. leu Krishnamurti também, né? Ah, É, então. eu sou filho do Krishnamurti. Então, o Arreguru. Nossa senhora, Krishnamurti ele me deu. O Krishnamurti eu já li, sei lá, 10 livros dele. Então eu vou fazer o seguinte com você Ah, não, agora. para, deixa em Não, off. Não, pra senão gen depois não ficar. Não me dá coisa pra eu fazer que eu preciso não, fazer. Não. não, é que pra gente encerrar, Tá. uma frase, alguma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão Para assistindo. encerrarmos, Isso. hum, Primeira coisa que vem na sua cabeça, que a gente falou bastante coisa aqui. descubra quem você não quer ser, para então descobrir o que talvez você seja. Uhum. Ponto. O Arreguru. Um arreguro. Quer informar um pouquinho do seu trabalho para quem quiser entrar em contato com você? Ah, vai ficar no vídeo Sim, os sim, contatinhos? coloco Ah, lá. então é isso. No meu site, eu te Uhum. passo fadeque.com.br, Tá. Fadeque, Uhum. porque lá tem tudo. Beleza. Eu vou Tem tudo. colocar então aqui na descrição, gente, o site, o contato, o Insta, Instagram e o canal de YouTube. isso. E aí quem quiser entrar em contato com o Fábio para atendimento, né. Que são uma frequência mais maluca, é isso aí. Waheguru, gratidão, Obrigado. foi incrível. Valeu, adorei. Gratidão, gente. Waheguru.